As polícias militar e civil deteram na manhã desta segunda-feira, 23, um menor de 16 anos, supostamente autor de vários furtos ocorridos nas madrugadas deste final de semana. A prisão aconteceu em menos de uma hora após este menor ter sido liberado da delegacia de polícia, onde foi ouvido por ter sido localizado com objetos suspeitos. O menor, de iniciais D.A.P., residente no Parque Vitória, é o provável autor de diversos delitos ocorridos nos últimos dias. Nesta segunda-feira, por volta das 6h30 da manhã, ele foi abordado na região central da cidade, portando alguns objetos que não conseguiu explicar a sua procedência. Levado até a delegacia de polícia, ele foi ouvido e posteriormente liberado. Pouco tempo depois de sair da delegacia, o menor encontrava-se no ponto de ônibus localizado defronte à Escola Estadual José Ferreira da Silva, quando foi identificado portando uma bolsa de notebook que haviam sido furtados nesta madrugada. Acionada em uma rápida ação, a Polícia Militar conseguiu deter o menor infrator dentro do ônibus circular. Com ele, foram encontradas diversas mochilas e muitos objetos furtados. E o que surpreende na apreensão da manhã desta segunda-feira é a quantidade de itens furtados apreendidos com um único menor. Foram recuperados diversos relógios, correntes, pulseiras, mini-rádios, um tablet, capas para celulares, camisas de times de futebol, além de notebooks e uma televisão LCD. De volta à delegacia de polícia, os investigadores conseguiram a confissão do menor, que confirmou ter invadido e furtado os prédios da rodoviária municipal e da escola José Ferreira da Silva. Valtinho, como foi possível chegar ao menor autor desses furtos? Bem, mais uma vez, a participação da população foi fundamental. De que forma? Esse adolescente ele foi visto no coreto, saindo do coreto da praça com algumas mochilas, né? E uma testemunha viu, achou suspeito pelo fato dele já ser um adolescente morador de rua. E o que acontece? Acionou o concurso da Polícia Militar, ele foi abordado, conduzido à delegacia, onde conseguiu checar as informações e o material apreendido, constatando que eram produtos do furto ocorrido nesse final de semana. A identificação se deu na manhã de hoje, segunda-feira. Mas, segundo informações, esse menor já havia passado pela delegacia horas antes. Correto. Ele havia sido detido pela Polícia Militar, ele estava na posse de algumas correntes e alguns bonés, foi conduzido à delegacia, em virtude da legislação ele foi liberado e depois disso ele se dirigiu até um outro local onde ele costumava deixar as coisas guardadas, os produtos do furto restantes, e de lá foi visto por uma testemunha a qual solicitou a presença da polícia. Mediante a quantidade de material apreendido, a polícia acredita que pode haver a participação de um segundo ou terceiro elemento? Sim, todas as possibilidades estão sendo apuradas. Embora, de momento, esse jovem ele costume fazer o quê? Todos os atos ilícitos dele, ele pratica de forma sozinha, mas todas as hipóteses estão sendo checadas e vamos averiguar se realmente existem mais um segundo ou terceiro elemento participante. Valtinho, vocês já ouviram ele? Foi possível identificar a participação do menor em outras ações delituosas aqui do município? Sim, não somente no ocorrido nesse final de semana, bem como naquele caso ocorrido da escola do Jardim Morumbi, onde que foram inclusive colocado fogo no local. Esse daí também nós já conseguimos identificar, inclusive o mesmo confessando, né? E está relacionado a esse fato. A Polícia Militar deteve ainda Marco Adão Rodrigues, morador de rua, suspeito de ter participado da ação na rodoviária municipal. Ele foi levado para a delegacia, permanecendo à disposição do delegado Dr. João Alaor Garcia para as devidas providências. Como noticiado anteriormente pelo Descalvado News, o prédio da rodoviária foi alvo do menor por 2 vezes. A primeira ação se deu na madrugada de domingo, cujo acesso aconteceu pela porta da frente, tendo sido danificado o seu rolamento após tentativa sem sucesso de quebrá-la com pedras. Nesta ação, o menor, além de danificar o guichê de atendimento da empresa Viasol, também furtou diversos objetos de uma loja de presentes e utilidades existentes no local. Já na madrugada da segunda-feira, o acesso do menor infrator à rodoviária se deu pela porta lateral, repetindo seus feitos do dia anterior.
O que chama atenção é que no horário dos crimes deveria estar no local um guarda de logradouro público, cujo expediente é das 10 da noite às 4 da manhã, mas em nenhuma das ações ele foi encontrado. Mas os delitos do menor não pararam por aí. Uma das ações do menor na madrugada desta segunda-feira aconteceu na escola José Ferreira da Silva, o ginásio. Instituição essa, aliás, em que ele é aluno, atualmente cursando a 7ª série. Além de levar equipamentos eletroeletrônicos, ele também vandalizou algumas salas do prédio. Estourando cadeados, portas e vidros de janelas, o menor, ao ter acesso na madrugada desta segunda-feira ao prédio da escola, além de pichar paredes e fazer baderna em algumas salas, acabou levando alguns notebooks da instituição. Apesar da ousadia do meliante, a polícia militar agiu prontamente, conseguindo detê-lo em questão de horas. Capitão, novamente, em mais uma ação rápida da Polícia Militar, acabou aí na detenção de um menor infrator. Já que, com o apoio da comunidade escalvadense, a Polícia Militar recebeu informação de quem havia praticado o furto. Os policiais que estavam à noite, muito diligentes e empenhados no serviço público, conseguiram localizar o cidadão que é adolescente e resolver a situação dos crimes que aconteceram durante a madrugada no município e nas escolas também. Mas a Polícia Militar acabou identificando um possível segundo participante. Exatamente. Em contato com esse adolescente, ele nos forneceu a informação desse outro marginal também. O que vem acontecendo, não só em Descalvado, como no Brasil todo, já que é uma falta de uma legislação penal mais rígida para esse tipo de ação delituosa. O Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei para auxiliar a criança boa, acaba também atingindo a pessoa ruim por um princípio básico do direito, que é o princípio da legalidade. Certo? Então a lei é para um, é para o outro também. Não só em Descalvado, como no Brasil todo, em São Paulo e na região, nós estamos vendo esse tipo de crime, porque a legislação penal ela é muito branda na hora de penalizar o criminoso. Capitão, mas essas apreensões de menores que vêm praticando furtos e alguns outros delitos na cidade é uma resposta rápida da Polícia Militar a toda essa situação. Sem dúvida, a ação dos policiais militares foi rápida e localizada. O que eu queria dizer é o seguinte, o crime ele é cíclico. Quando determinadas pessoas estão recolhidas às cadeias, alguns tipos penais são reduzidos. Quando determinadas pessoas estão soltas, eles tendem a aumentar. Qual é o nosso trabalho? Ficar fiscalizando essas pessoas que estão soltas e presas, e quando elas estão soltas, fincar o olhar mais aprofundadamente na ação deles. E, consequência disso, nós chegamos à prisão da marginalidade. Volto a frisar que a legislação penal no Brasil com relação a esse tipo de assunto, ela é extremamente branda e precisa ser revista pelo nosso legislador. Às vítimas e à comunidade descalvadense resta agora a seguinte indagação: o que vai acontecer com este menor? Bem, a autoridade policial está fazendo um termo de apreensão de adolescente, encaminhando-se para o Poder Judiciário, apreciação do promotor da infância, da vara e juventude, consequentemente ao juiz, e acredito que provavelmente deva ser expedida a detenção dele e ele encaminhado a uma fundação casa mais próxima.